Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma, site e podcast. E hoje o nosso tema será pequenos negócios e a sustentabilidade. Para conversar sobre esse tema, tenho o prazer de receber a Marcela Zambardino, que é gestora da Positiva. E ela já está na linha comigo. Tudo bom, Marcela? Tudo bem, Michel. E você? Tudo tranquilo. Antes de tu apresentar o negócio para nós, conta para nossa audiência o que é uma empresa B. Bom, Michel, a empresa B é um movimento que começou nos Estados Unidos e já se expandiu para todo o mundo. E são empresas que se reuniram porque elas nascem e elas existem para serem melhores para o mundo. Então, todas as suas tomadas de decisão, desde a organização do time de governança, relação com seus fornecedores, o produto ou serviço que você está colocando, ele tem que ter algumas pontuações, valores e um propósito de gerar impacto socioambiental positivo. E então, ser empresa B é ter um comprometimento de empreender a fim de verdade, gerar soluções. Muito legal. Conta para nós então como é que surgiu o negócio de vocês, onde é que ele atua hoje, como é que encontra, qual é o foco de vocês hoje? Bom, a Positiva nasceu em 2016 com duas frentes de atuação. A gente sempre quis implementar soluções ambientais e que gerasse impacto socioambiental positivo na vida das pessoas, tanto no dia a dia, quanto na maneira que elas vivem ou habitam. E aí a gente criou duas frentes de trabalho, né? Uma frente que é uma consultoria, que até hoje está ativa em outro CNPJ, que chama Positiva Consultoria, que ela presta serviços tanto para CNPJs quanto pessoas físicas, identificando no seu local de trabalho ou de que você habita, quais são os possíveis caminhos para você gerar sua própria energia, para você produzir seu próprio alimento, para você trabalhar a captação de água e devolver essa água de uma forma mais limpa, né, que é a questão dos efluentes, assim como produção de alimento própria. A gente continua com essa frente, que é a consultoria positiva, e em paralelo, para a gente conseguir gerar impacto socioambiental positivo, a gente criou a Positiva Produtos, que nasceu com uma linha de produtos de limpeza em 2016, que através dos produtos a gente sempre quis gerar esse impacto em escala, porque os serviços a gente não consegue, né, escalar muito, então os produtos levam essa mensagem de que existem substituições positivas que estão presentes no nosso dia a dia e que podem ser muito melhor do que as convencionais. E aí, se a gente faz essas boas escolhas e se a gente olha para o produto desde o início dele, da produção, da cadeia, o ciclo dele completo, você consegue gerar impacto positivo em todos os aspectos, né? Então, desde a matéria-prima que você escolhe, a forma como é produzido, o que você está fomentando, a embalagem, ou se vai ter embalagem, se não vai ter, o que o consumidor vai fazer depois com esse produto, se a gente consegue reinserir ele numa cadeia. Então, a gente tem essa linha de produtos de limpeza da Positiva, que nasceu em 2016 e que no ano passado a gente evoluiu já para uma linha de higiene pessoal também. E aí a Positiva, ela hoje tem essas duas linhas
mas a marca em si, ela nasce com o propósito de ter produtos que são a melhor substituição de um produto convencional para o cuidado das nossas 3 casas, que é o nosso corpo, a casa que a gente vive e a nossa maior casa, que é o nosso planeta, a natureza. Legal, muito, muito legal, inspiradora a iniciativa de vocês. E vamos aproveitar dessa experiência aí, de já 4, 5 anos, né? Para tentar entender mais esse cenário, especialmente, né, de pequenos negócios, né? Eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente fala em negócios sustentáveis, normalmente a gente vai estar falando talvez de insumos um pouco mais caros, processos um pouco mais caros, né? E que obviamente vai resultar lá em serviços e produtos um pouco mais custosos, né? Como a gente desenvolve isso dentro de pequenos negócios que às vezes têm os recursos restritos, né? Quais são hoje os principais desafios de uma pequena empresa que se propõe a desenvolver um negócio baseado na sustentabilidade? Tu acha que são os recursos em si, ou talvez essa é uma visão não de quem está de fora e não de quem está vivendo o negócio? Bom, Michel, com certeza a principal barreira para um consumidor hoje aderir aos produtos sustentáveis e mais responsáveis, a gente gosta de falar, a gente nem usa muito o termo sustentabilidade, porque a gente entende que é muito mais sobre responsabilidade do que uma cadeia que se sustenta em si, né? Com certeza a principal barreira é a percepção de preço. E por quê, né? Aí é um papo bem amplo, tá? Porque o que acontece? A indústria convencional, ela vicia o consumidor em alguns atributos visuais e sensoriais que estão relacionados muitas vezes a insumos que são nocivos à nossa saúde, ao meio ambiente. Então, por exemplo, a espuma que a gente tem hoje nos produtos convencionais, ela é criada, ela não é necessária, ela é feita para dar a sensação de que é aquilo que está limpando, sabe? E aí o que eles usam? Eles usam outros produtos também que são derivados de petróleo e que têm efeitos corrosivos e que são produzidos em uma larga escala e sintéticos que ficam muito mais baratos do que o ciclo da natureza, que a gente sabe que ele tem o seu tempo, né? Quando a gente fala de uma empresa responsável, a gente fala também de entender esses ciclos da natureza e não interferir com substâncias nocivas para ela produzir mais para a gente. Então, você não... Naturalmente, a sua disponibilidade de matéria-prima, de materiais, ela já fica menor, né, do que o que a indústria convencional tem, porque ela trabalha com sintéticos, ela trabalha com indução ali nas produções, independente se é derivado de animal, se é derivado de plantas ou se é sintético, eles vão produzir o que eles precisam a qualquer custo, sem considerar o quanto aquilo está impactando a vida do planeta ou a saúde das pessoas. Então, quando a gente já parte assim desse olhar da disponibilidade de matéria-prima, a gente já está falando de um ciclo que é mais que tem um tempo mais longo, né? Eu não diria que é mais lento, mas ele tem um tempo mais longo do que o convencional, porque o convencional ele é todo programado e sintetizado para produzir da forma como vai gerar mais lucro, simplesmente, né? Sem se preocupar com a saúde. E aí a gente já parte aí de uma disponibilidade de matéria-prima que pode sofrer, quando a gente está falando de produtos naturais, a gente pode sofrer impactos ambientais, de chuva, de falta de chuva e uma série aí de influências naturais que a gente pode ter. Então, que isso já faz com que a disponibilidade, quando a gente está falando de escala, de um produto que é sintetizado, derivado de petróleo, fique mais barato do que um produto que é 100% natural.
e que respeita o ciclo da natureza e das pessoas que estão produzindo. Outra coisa que infere muito nos valores é que uma empresa responsável, ela tem que praticar um comércio justo. Então, a gente não espreme nossos fornecedores a qualquer custo. A gente quer que eles cresçam junto com a gente. Então, normalmente, uma empresa convencional paga, 5 vezes menos do que o que a gente paga quando a gente compra um produto de um fornecedor, sabe? Então, isso também interfere muito. Depois disso, né, eu entendo que aí o que a gente precisa fazer, assim, para tentar igualar os preços ao que o convencional coloca no mercado, a gente tem que trabalhar com menos matérias-primas. O caminho alternativo, e aqui fica a minha dica para os empreendedores, é a gente ir pelo caminho mais simples, não simplista, mas aquele de qual é a função do produto. Então, eu vou colocar aqui a matéria-prima que vai entregar o resultado, trabalhar com rendimento, trabalhar com os benefícios para o consumidor e tentar levar essa mensagem para ele. Então, assim, a gente não coloca nas nossas fórmulas corantes, coisas artificiais, simplesmente para viciar as pessoas. A gente trabalha só com o ingrediente que precisa ali para cumprir a funcionalidade daquele produto. Então, a gente vai com muita transparência para o consumidor. E aí, claro que a nossa margem, né, para a gente conseguir ficar mais competitivo, ela precisa ser muito menor do que as empresas convencionais praticam, porque no final do dia você pode vender, como a gente faz pelo nosso e-commerce, direto para o cliente, e que é ótimo, porque ali a gente consegue levar todas as mensagens para o cliente e ele não está comparando na prateleira nosso produto, que é uma laranja com uma banana. Ele compara nosso produto com os nossos outros produtos dentro da nossa loja e consegue ver todos os atributos. E quando a gente vai para o varejo convencional, para o supermercado, aí a gente precisa ter uma margem, infelizmente, menor, porque senão nosso produto fica muito mais caro ali e o consumidor não vai escolher. E ele não vai escolher porque, infelizmente, o produto de limpeza, né? Ele é uma das últimas decisões da jornada de consumo consciente. Você vai começar pelo alimento, depois pelo que você coloca na sua pele, depois o seu veículo, a sua casa, e aí por último você vai olhar para sua lavanderia, né, o que está indo do ralo para baixo. E então muito do comportamento hoje no Brasil de compra de produto de limpeza é por preço. As pessoas entram nos mercados e vão olhar o que está mais barato ali, vão colocar no carrinho delas sem pensar, né, o que elas estão fomentando com o consumo delas, qual é o resíduo que está ficando na louça delas, elas estão ingerindo. Infelizmente, ainda a gente não tem essa cultura, né, de entender que o nosso consumo é um manifesto e que a gente tem que fomentar aquilo que a gente acredita, e também de que esses resíduos que estão, né, no dia a dia, a gente está absorvendo o tempo inteiro. Infelizmente, ainda não tem essa consciência, né? Então, a gente tem essas barreiras aí principais. Eu acho que a questão da matéria-prima, voltando à origem da sua pergunta, ela é só uma parte, assim, da complexidade, sabe? Que é a composição de um preço. Enfim, tem várias outras etapas. Eu não quis te interromper, tu falou várias coisas interessantes que eu gostaria de estender, mas realmente, quando eu fiz essa pergunta, logo eu pensei, os desafios dessa área para um pequeno negócio rendem alguns episódios do podcast, né? É muito difícil a gente sintetizar, mas tu falou já coisas muito interessantes. Eu quero destacar uma apenas, que quando tu fala sobre não falar sustentabilidade, sim responsabilidade, né? E quando tu conecta isso com o compromisso com o teu fornecedor também, né? Isso, infelizmente, na maioria dos segmentos, os empreendedores não conseguem enxergar isso, que deveria ser uma responsabilidade enquanto empresa, enquanto negócio,
eu pensar no meu fornecedor, eu não só querer espremê-lo, eu não só querer tirar vantagem, eu não só querer desconto, eu não só querer, vamos dizer assim, eu querer estabelecer uma relação ganha-ganha com esse meu fornecedor, né? E aí quando tu pega áreas de alimentação, por exemplo, na alimentação a gente vê muito isso e a gente vê movimentos saudáveis como, enfim, slow food, enfim, outras linhas que buscam, por exemplo, ir lá conhecer o agricultor, né? Ir lá conhecer quem está plantando e ver realmente qual é que é o preço justo para pagar, né? E na grande indústria, infelizmente, não tem essa responsabilidade e não se importa o quanto esse agricultor vai ficar mais pobre ou mais deficitário nas suas condições mínimas de trabalho e de sustento, né? Não é uma questão simples mesmo pra gente abordar num episódio só, mas foi muito legal tudo que tu colocou, dá pra gente, como eu falei, poder abrir e fazer outras mais reflexões, né? E eu quis só destacar essa preocupação com o fornecedor, que eu acho que ela é muito importante, não só em negócios que se propõem a ser sustentáveis, mas em qualquer negócio que tenha o mínimo de responsabilidade. Eu queria adicionar, aproveitando o gancho, que a Positiva, todo fornecedor que ela abre, a gente tem um processo de homologação, de visita no fornecedor, e a gente entende que eles fazem parte da nossa rede mesmo, assim, que não existe um crescimento sem crescer junto com eles. E isso assim, se fortaleceu ainda mais agora na pandemia, porque acho que muitas bases foram estremecidas aí, né, foram chacoalhadas, e quando você cria essa relação de ganha-ganha, de rede, é muito legal como todo mundo se esforça ao máximo para conseguir se manter. E infelizmente, assim, acho que a indústria convencional, como ela não funciona para gerar saúde, ela funciona para gerar lucro simplesmente, ela tem perdido, né, esse tipo de relação que você pode ter com seus fornecedores, que é tão interessante, assim, ela é tão pró-vida, né, tão produtiva mesmo, sabe, no sentido da palavra, né, na relação origem humana, né, o pessoal esquece que no final, né, não são só números, não são só processos, é a relação humana que tem que se aproximar, né. Isso aí, então, felizmente na Positiva eu queria até te contar que tem um caso, assim, que me surpreendeu muito, que a gente, com o nosso crescimento, um dos nossos desafios, inclusive, é aprender a comprar melhor, né, a gente fala assim, que é, inclusive, fazer melhor gestão de estoque, previsão de demanda, de disponibilidade. E aí a gente contratou uma pessoa muito experiente para coordenar essa área, e ela vem de multinacionais de bebida, que tem já, né, um comportamento e uma cultura de espremer a qualquer custo, né? Que é lucro, lucro, lucro. E aí ela, quando começou a trabalhar na Positiva, ela se emocionou muito. Um dia ela veio falar comigo, assim, que ela nunca tinha trabalhado, ela tem quase 50 anos, e ela nunca tinha trabalhado numa empresa que quer o bem do seu fornecedor, sabe? E que pede para você não espremer o fornecedor, para você entender, perguntar para ele quanto que funcionaria para ele vender, para negociar com ele se a gente crescer, se funciona, até quando que ele consegue produzir para a gente, até quantas unidades, trabalhar com transparência. E outra coisa que foi super emocionante para ela foi quando a nossa fornecedora de bucha vegetal falou que ela conseguiria produzir mais se a gente pudesse ajudar ela a comprar outra máquina de costura. E a gente, quando ela falou isso para mim, eu autorizei na hora comprar uma máquina novinha para ela. E mandamos entregar lá, né? E ela mora super longe, no norte de Minas. E aí ela ficou tão emocionada que ela contou pro cara da máquina a história, e o cara da máquina quis mandar uma mesa super equipada de presente, assim. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, né, para inspirar outros empreendedores de que fazer o bem, assim, também tem várias vantagens, né? Apesar da gente
ter que ser muito resiliente, você acaba atraindo outras pessoas que querem fazer o bem também, e a gente consegue gerando impacto, assim, e criando essa rede que é muito compensadora, assim, compensa demais, assim, é o combustível que faz você acordar todo dia e seguir em frente. Demais, Marcelo, demais depoimento. Às vezes eu até brinco, pessoal, às vezes dá vontade de separar os empreendedores em 2 grupos, né? Os empreendedores sacanas façam só negócios entre si, colocamos do lado aqui, e os empreendedores que estão a fim de crescer junto, vamos trabalhar só nós aqui em outro lado, né? Mas iniciamos com muitos desafios, terminamos com algumas notícias boas, né? Mas deixa eu partir para a próxima questão. E antes de entrar na próxima questão, eu quero trazer alguns números aqui, também positivos, também otimistas para os negócios sustentáveis, que é uma publicação do site Cosmetic Innovation, que diz o seguinte: produtos e marcas mais sustentáveis crescem em meio à pandemia. Uma pesquisa revela que 85% dos brasileiros estão mais conscientes dos impactos ao meio ambiente desde o início da atual crise. De acordo com o levantamento feito pela Economist Intelligent Unite, a partir da WWF, as pesquisas na internet por produtos sustentáveis tiveram um crescimento de 71% nos últimos 5 anos. Englobando mais de 54 países, o estudo ainda aponta que no Brasil, os tweets relacionados ao assunto aumentaram 82% no período analisado e o volume de notícias cresceu 60%. Então a gente vê que tem muito interesse, mesmo num período de que a gente poderia dizer, olha, o mais importante é viver, né? O mais importante é sobreviver. Não, as pessoas estão se importando no longo prazo, não só no curto prazo, né? E aí eu estou trazendo esses dados, esses números aqui para ir para a próxima questão, que é o seguinte: diante desse cenário, tu acredita que o cliente, o consumidor hoje, ele consegue valorizar o pequeno negócio que está com foco na responsabilidade ou na sustentabilidade? Tu acha que hoje o cliente, o consumidor, ele já consegue identificar quais marcas estão engajadas com essa ideologia, com esses conceitos de sustentabilidade? Ou tu acha que ainda é muito difícil tocar esse consumidor? Eu acho que está em crescimento e a gente está em evolução em relação a informações para decisão de compra, para esses critérios de avaliação da responsabilidade de cada empresa. Me preocupa muito também, porque tem muito greenwashing, tem muita marca se apropriando de termos sem comprovar, porque elas estão acompanhando todas essas pesquisas que estão saindo e elas não querem perder mercado de forma nenhuma, e elas não estão preocupadas muitas vezes em evoluir ou colocar soluções reais, elas só estão preocupadas em não perder mercado. Então elas confundem o consumidor total. E aí eu vejo muitas vezes o consumidor achando que ele, assim, é famoso comprando gato por lebre, sabe? Então o consumidor achando que está fazendo uma escolha consciente, porque eu acredito muito na intenção das pessoas. Eu acho que todo mundo, se puder fazer uma escolha boa, vai fazer, assim. Acho que todo mundo tem essa escolha por amor, sabe? A vida. A gente só não escolhe isso quando a gente, infelizmente, tá corrompido com alguns vícios e tal, que são sistêmicos. Mas no fundo, acho que todo ser humano quer fazer boas escolhas. Mas aí é complicado, porque a gente tá vivendo um momento de despertar, né, dos negócios para esses atributos de sustentabilidade, só que eles não são responsáveis, né? E aí eu acho que o consumidor está ficando um pouco perdido, achando que ele está comprando a pasta de dente daquela multinacional convencional, que agora não usa mais a fragrância artificial e está usando o óleo essencial da laranja com não sei o quê. Ele acha que ele está fazendo uma boa escolha, mas ele ainda não conseguiu entender que
aquilo é só uma estratégia para a multinacional não deixar de vender. E aí o meu tem uma desejo, cadeia muito grande, né? Muito grande, assim. E aí meu desejo é que os consumidores soubessem o poder que eles têm na mão, assim, que o consumidor, ele pode ser vigilante e usar as redes sociais e fazer um baita movimento para que essas grandes empresas de fato mudem o seu comportamento. Só que aí para isso a gente precisa de educação, né, de informação. Por isso que na Positiva, até hoje, Michel, a gente investe assim muito do nosso tempo e dinheiro em informação, assim, informação no blog, informação nas redes sociais, o que significa cada coisa, o que são os ingredientes. E é incrível, assim, o tempo inteiro, inclusive hoje, uma amiga me manda mensagem e fala: a marca tal é natural? Eu posso comprar? As pessoas não, por mais que elas convivam próximo, né, de pessoas que têm que já têm mais conhecimento para tomada de decisão, eu acho que ainda está muito complexo. E aí, quando a gente vai para classes sociais C e D, que é uma pesquisa até que a Positiva vem fazendo, putz, aí é um distanciamento ainda maior, assim. A informação, essas palavras, sustentabilidade, etc., elas chegam como um palavrão, e a informação para tomada de decisão está ainda mais distante, e é a grande maioria da população. Então, eu acho que a gente tem ainda um longo caminho aí para fornecer informação para os consumidores poderem tomar melhores decisões para a saúde deles, né? E para a gente conseguir reverter um pouco esse quadro atual do consumo desenfreado e na inércia que vem fazendo as multinacionais ficarem cada vez maiores e mais ricas, né? De novo, tu fez algumas considerações muito relevantes e eu quero destacar um aspecto que volta e meia vem à tona aqui nos nossos bate-papos, nos nossos episódios, que é a educação do consumidor. A gente está falando no material de limpeza, mas a gente fala de alimentação, a gente fala às vezes de estética e beleza, a gente fala de vários nichos que volta e meia entra na pauta. O empreendedor que quer fazer um trabalho mais sério, mais pensando no longo prazo, mais pensando em responsabilidade e sustentabilidade, ele inevitavelmente vai ter que assumir também a responsabilidade de educar o seu consumidor, né? De compartilhar informação, Total. de compartilhar conhecimento, e obviamente que tu tem várias formas de fazer isso. Tu tem que partir do princípio que nem todo mundo está disposto a aprender, a saber mais, né? Tem muitas decisões de compra que a gente faz no automático, né? Ou só visando preço, ou só visando, enfim, a atender necessidades de curtíssimo prazo, né? Mas eu acredito sim também, tu tá falando, e me vem à mente várias outras conversas que eu já tive, que sim, o empreendedor que quer fazer um trabalho pensando no longo prazo, pensando numa cadeia sustentável, ele precisa se comprometer com a educação do seu consumidor, né? Vamos pro fechamento. Já passamos do nosso tempo aqui, mas esse assunto, esse segmento, ele é muito bacana, ele é muito instigante, ele levanta várias reflexões, né, que vão além do business, do negócio em si. Mas agora a questão final que eu vou te propor é dar um conselho para quem está pensando em empreender em um modelo de negócio que de alguma forma vise o desenvolvimento social ou ambiental. Qual conselho tu daria já refletindo um pouco dessa tua jornada? Eu sei que tu tem sócios, né, nesse negócio. O que vocês conversam entre si? O que vocês poderiam hoje deixar de principal conselho para quem está pensando em empreender? Bom, meu principal conselho é que existem muitas empresas, iniciativas pequenas precisando de investidor e de gestores e de pessoas para construir, para fazer o negócio prosperar. É muito difícil tirar um negócio do zero. Não vou negar, assim, assim, penoso, muita dedicação, muita entrega.
pode planejar aí alguns anos sem férias e alguns cabelos brancos, mas você pode somar o seu conhecimento, sua vontade com alguém que já começou, sabe? Porque às vezes a gente quer um negócio para chamar de seu, sabe? Mas você pode... É que nem adoção, né? Pô, tá cheio de pessoas e animais aí querendo ser adotados, precisando, sabe? Eu acho que negócios também. Então, minha principal dica e conselho é: vejam os negócios que você se identifica, que já tem disponível, e pense em somar seu conhecimento, fazer investimento, porque cada vez mais complexo, né? Fazer uma empresa prosperar. A concorrência é muito grande. Quando a gente fala já de produtos ecológicos, por exemplo, a gente começou em 2015, até a ideia, tinham 2 marcas no Brasil de produtos de limpeza ecológico. A última vez que a gente mapeou, que foi em maio, a gente já identificou mais de 20 marcas, assim. Então, todos os segmentos estão ficando cada vez mais competitivos, e para você se destacar é muito desafiador. Então, considerem unir forças. Esse é o meu principal conselho. E se você tiver uma ideia realmente muito inovadora, que não tem nada igual já no Brasil ou fora do Brasil, confia na sua intuição, vai para cima, porque tem espaço. Mas antes de fazer isso, investiga se já tem alguém fazendo bem ou precisando de ajuda para desenvolver mais. E é isso, Michel. Valeu. Marcelo, tu sabe que eu volta e meia, a gente finaliza os nossos bate-papos com essa pergunta, né? Com essa reflexão. Olha, dá um conselho para quem está empreendendo. E tu tocou num assunto, numa questão que pouca gente fala, não me lembro agora de alguém ter finalizado a fala com isso, que é: abra mão de férias, né? E aí eu vou compartilhar da minha experiência. A empresa do qual eu sou sócio, eu ajudei a fundar em 2002, então ano que vem a gente está fazendo 20 anos, e o primeiro período... Parabéns. E o primeiro período que eu pude chamar de férias, que eu tirei 12 dias, foi na minha lua de mel, quando eu casei, foi em 2010. Então a gente já tinha 8 anos de empresa. Foi o primeiro período que eu me lembro, não, agora eu vou ter que tirar férias de 12, 14 dias, não me lembro direito, mas foi 8 anos depois da fundação. Então realmente, às vezes o pessoal, como é que é? O pessoal gosta de falar agora, empreendedor de palco. O empreendedor de palco vai lá, não, tu consegue se organizar, tudo é planejamento, saber delegar, não sei o que. Mas na prática, os pequenos negócios que começam com pouco investimento, com muita força de vontade, é isso aí. Abra mão de férias nos primeiros anos. Não pense nesse assunto. Pense em trabalho. Marcela, quero finalizar então agradecendo a tua presença e deixando aí para um espaço final, para uma última reflexão, e para tu falar como é que encontra então, né, os serviços e produtos da Positiva. Bom, a melhor maneira de encontrar nossos produtos e serviços é no nosso e-commerce, positiva.eco.br. A gente tem um modelo agora de assinatura, de recompra programada, que está no ar também, que é super legal, que a gente acabou de lançar. A gente entrega no Brasil todo, tá? Há alguns anos já a gente entrega em todos os estados. A gente tem a opção de entrega ecológica desde o começo também. Entrega sem emissão de carbono zero. E para quem prefere comprar fisicamente, lá no nosso e-commerce também tem uma aba lojas, e você consegue encontrar todos os pontos de venda que a Positiva está presente, que são mais de 200 lojas pelo Brasil. E segue a gente também nas redes sociais, né, para acompanhar nossos conteúdos, para conhecendo mais sobre todos esses assuntos que a gente fala de responsabilidade socioambiental, que é @positiva. E antes do A tem um ponto, que significa amor, atitude e abundância. Muito bom bate-papo. Quero agradecer de novo a Marcela e também deixar o convite para todo mundo acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link
para os outros episódios do podcast e também artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos: www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.